Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 1. Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: as dificuldades enfrentadas pelos apóstolos. Meta de hoje: leitura das páginas 43 a 45. Sem a palavra dos apóstolos, não há obra de Deus. Quando não há palavra apostólica, não há obra de Deus. Pedro não tinha mais espaço para falar, e sob a direção de Tiago, a igreja em Jerusalém se tornou uma igreja híbrida, cujos membros criam em Cristo, mas eram zelosos da lei. Atos 21:20. Fato é que, após alguns anos, Paulo chegou a Jerusalém em sua terceira viagem, só encontrou Tiago e os presbíteros na igreja. Onde estavam os 11 apóstolos? Sumiram. Perderam espaço enquanto Tiago ganhou força. Foi algo terrível. A palavra profética não tinha mais lugar na igreja e Pedro teve de cessar seu ministério. Nesse interim, o Senhor buscou e alcançou Paulo, que foi designado apóstolo para que o evangelho pudesse alcançar as nações gentílicas. Paulo, um vaso escolhido. A princípio, Paulo era perseguidor dos cristãos e da igreja, mas o Senhor lhe apareceu no caminho para Damasco e perguntou por que ele o perseguia. Atos capítulo 26, versículos do 9 ao 15. Com isso percebemos que ao perseguir a igreja, Paulo perseguia Jesus, pois quem persegue o corpo, a igreja, está perseguindo a cabeça, Cristo. Apesar disso, Paulo era um vaso escolhido e o Senhor lhe apareceu e o enviou aos gentios. Versículos do 16 ao 18. Por meio da pregação de Paulo, a obra de Deus avançou da cidade de Antioquia até a Galácia, Ásia Menor, Macedônia e, atravessando o Mar Egeu, chegou a Roma. Durante toda a trajetória, Paulo não pregou sua própria palavra, conforme lemos em Atos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos capítulo 19, versículos do 8 ao 10. Em outro versículo também lemos: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Versículo 20. Nessas porções do livro de Atos, fica evidente que o Senhor realizava sua obra por meio de sua palavra transmitida por Paulo. Era por meio dessa palavra que Paulo exercia a liderança nas igrejas.